Ei pessoal, estou de volta aqui, professor Érico Pagotti, e a gente vai para a terceira parte dessa nossa aula sobre desafios logísticos. Eu estou falando para vocês dos 10 principais desafios logísticos no Brasil. O nono desses 10 desafios é a logística reversa. Então, do ponto de vista legal, a logística reversa já é obrigatória no país desde 2010, e é essa lei quem define como deve se dar a logística reversa e qual é a responsabilidade de cada um dos elos da cadeia de abastecimento no que se refere à responsabilidade compartilhada, né? Então, quando eu encontro um papelzinho na rua, de quem que é a responsabilidade por aquele papelzinho que está na rua? Bom, a responsabilidade, claro, é da pessoa que jogou, mas ela também é do estabelecimento que vendeu, também é da transportadora que levou aquele produto até o estabelecimento varejista e também é do fabricante. Ou seja, a lei brasileira define que existe uma responsabilidade compartilhada, todos os elos da cadeia são responsáveis, porém essa responsabilidade não é a mesma. Ela varia de acordo com o papel de cada um dos elos da cadeia logística de distribuição. E para tornar a logística reversa mais eficiente, uma série de acordos setoriais têm sido firmados para responsabilizar e comprometer cada um desses elos, cada um desses agentes privados, na melhoria e no ganho de performance da logística reversa, tendo em vista e além do que simplesmente os ganhos de eficiência econômica, né, da gente alcançar uma maior sustentabilidade ambiental também. Bom, o 10º desafio logístico é a responsabilidade social e ambiental. Então, como eu estava falando, o papel de uma empresa não é apenas dar lucro, não é para dar lucro a qualquer preço. O lucro ele tem que ser gerado dentro de um conceito de responsabilidade social e ambiental. Não é aceitável, por exemplo, que uma empresa descumpra leis e regras. Não é aceitável que uma empresa escravize pessoas, polua ou degrade o meio ambiente, nem viole nenhum tipo de direito humano, social ou trabalhista. Como tendências futuras, o que eu vejo? Eu vejo principalmente o que eu trouxe para vocês nos vídeos anteriores, né, que é uma articulação da indústria nessas redes distribuídas, cada vez mais bem gerenciadas e cooperativas, e um desafio na comunicação das empresas do setor, tendo em vista um maior engajamento de cada uma das partes, uma responsabilização de cada uma das partes em todo o processo da logística direta e inversa também. E aí as tecnologias da informação e comunicação, as TICs, elas são fundamentais para que essas melhorias aconteçam. Vejo também uma interdependência global cada vez maior, ou seja, os processos estão ficando mais interligados, os clientes, fornecedores e todas as etapas do processo logístico estão ficando mais interconectadas. Ao mesmo tempo, a gente tem uma tendência de ampliação e fortalecimento das redes locais também. Então, o mundo está se tornando o que alguns autores chamam de glocal. Ao mesmo tempo que ele é global, ele também é local. Então, a palavra glocal quer trazer essa ideia, né, de que o mundo, que as relações estão se tornando cada vez mais globais e locais. E uma tendência muito forte que eu observo também é na fabricação de bens mais duráveis, ou seja, menos obsoletos, menos obsolescentes. Os produtos tendem a se tornar cada vez mais reparáveis e ser produzidos em ciclo fechado. O que é ciclo fechado? É resíduo zero da produção. E para exemplificar isso, eu trouxe duas notícias recentes. A primeira, que de outubro de 2019, falando sobre uma lei recentemente aprovada na Europa, visando tornar os eletrodomésticos mais duráveis e mais fáceis de consertar. Isso eu considero uma lei absolutamente disruptiva, vai na contramão daquela sociedade do consumo opulente, do consumo excessivo que a gente tem visto até então. A Europa marca aí, então, por meio dessa lei, uma mudança na visão e na cultura da produção, visando aumentar a durabilidade dos produtos. Enquanto isso, aqui no Brasil, a gente também tem algumas mudanças, um pouco menos arrojadas, mas também já sinalizando para isso. Então, a gente tem um projeto de lei tramitando
no Congresso Nacional, que obriga os fabricantes a informar a vida útil de produtos eletrônicos e eletrodomésticos. Já é um primeiro passo para a gente atingir aquele ponto que eu comentei para vocês aqui da Europa de combate à obsolescência, ou seja, combate ao fim da vida precoce dos produtos. Bom, e aí como desafio para o final dessa aula, eu queria deixar 3 reflexões para vocês. Então, partindo-se do desafio que que a gente tinha discutido na aula anterior, qual era esse desafio? Vamos ver se vocês se lembram aqui, né? Onde eu pedi para vocês se reunirem em grupos, escolherem 2 empresas que trabalham ou trabalharam e propor 3 sugestões de melhorias a partir daqueles princípios da logística ganhadora de pedidos. Então, pensa de novo naquela empresa que você tinha escolhido na aula passada, só que agora o desafio que eu vou colocar para vocês vai ser de pensar quais problemas e oportunidades você identifica para essas mesmas empresas. E dos desafios estudados na aula de hoje, quais são os 3 principais que você observa nessa empresa. E por fim, se você fosse diretor dessa empresa e fosse contratar um gestor para auxiliar a superar esses desafios, que característica você buscaria neste profissional, além do conhecimento técnico em logística? Como seria o perfil das competências profissionais deste funcionário, desse gerente que você ia contratar? Eu encerro por aqui, então, a aula e fico à disposição. Se vocês tiverem dúvidas sobre as questões que a gente discutiu nesta aula de hoje, mandem um e-mail para mim, ericopagoto@yahoo.com. Um abraço e até a próxima.